Graças e paz aos irmãos. Nós vamos estar estudando, dando continuidade ao livro Redescobrindo os Pais da Igreja. Hoje a lição é o capítulo 4. O capítulo 4 fala compartilhando a verdade. É uma chamada Epístola a Diogneto. É uma epístola do segundo século, onde o autor é alguém desconhecido, escrevendo a esse rapaz chamado Diogneto, compartilhando a fé, compartilhando a verdade, o entendimento do que era o cristianismo naquela época e respondendo às indagações, os questionamentos que eram feitos por alguém que não compartilhava da fé dessa pessoa que escreveu essa epístola. E eu queria convidar os irmãos para nós iniciarmos a lição. Está lendo 1 João 5:20. Primeira João 5:20 diz assim: Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Creio que nós temos a oportunidade muitas vezes de compartilhar as verdades do Evangelho e muitas vezes nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com pessoas. Mas eu não sei aqui se alguém já teve a oportunidade de escrever uma carta ou fazer uma descrição do que é o cristianismo ou uma parte do cristianismo para uma pessoa que não é crente. Eu acho que não é muito habitual alguém fazer uma carta para passar para alguém que está questionando a fé. Eu creio que nós não experimentamos isso. E, no máximo, uma mensagem de WhatsApp, umas trocas de conversas ali profundas, né? Eu acho que o Elson já passou por isso quando ele estava na faculdade, ele falava muito, as pessoas questionavam a fé dele e ele lá tendo que pesquisar, responder. É parecido com essa carta que é chamada Epístola a Diogneto, que é trabalhada essa situação. Então, essa é uma carta do segundo século, destinada a Diogneto. Diz que é um pagão greco-romano, era um período de extrema idolatria, de inúmeros deuses, e esse rapaz, chamado de ilustríssimo, alguém que devia ser de uma condição da elite, ele levanta alguns questionamentos, né, a cristandade daquela época. E aqui a carta é um convite, é um compromisso de fé ao responder essas objeções, né, esses questionamentos, essas perguntas que foram levantadas por esse rapaz chamado Diogneto. Aqui, como eu disse, o remetente era alguém que era um apologeta, alguém desconhecido, mas era um apologeta, alguém que se preocupava em defender a fé, de compartilhar a verdade, né, de compartilhar o que realmente era o cristianismo, como viviam os cristãos, como que devia se comportar diante da cultura da época. E quando eu estava estudando essa lição, eu lembro sempre daquele versículo lá de 1 Pedro, né, que diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Porque muitas vezes os ímpios, eles vão fazer questionamentos. E são sinceros os questionamentos dos ímpios. Muitas vezes eles não têm a compreensão. Aliás, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Então eles fazem perguntas e nós que somos crentes, que somos cristãos,
que professamos a fé no Senhor Jesus Cristo, a carta de Pedro diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que nós temos no Senhor Jesus. Então nós temos uma esperança no Senhor Jesus, nós temos um fundamento, nós temos a sua palavra que foi revelada e nós precisamos usufruir dessa palavra a fim de responder os questionamentos, as indagações que são feitas pelos descrentes. E na introdução da carta, e aqui a gente traz as perguntas, né, os questionamentos que foram feitos por esse rapaz chamado Diogneto. O trecho da carta diz assim, o remetente escrevendo para Diogneto, diz assim: você gostaria de saber em que Deus os cristãos creem? Veja que ele estava numa cultura que existia deuses, entre aspas, para tudo quanto é lado. E ele via que dentro daquele povo, diante daquela cultura, existia um alguém, uma pessoa, um povo que era diferente daquela cultura, que era diferente da forma que ele vivia. Então ele levanta um questionamento, né? Ele gostaria de saber em que Deus os cristãos creem e que tipo de adoração eles praticam, que os capacita a menosprezar este mundo e desprezar a própria morte, visto que rejeitam as divindades reverenciadas pelos gregos e negam as superstições professadas pelos judeus. Era um período de muita perseguição, um período de idolatria. Então você afirmar a sua fé, você afirmar um compromisso de fé diante de uma cultura idólatra, uma cultura que rejeitava o cristianismo, era um perigo de morte. E esse ímpio, esse rapaz faz essa pergunta, né? O que os capacita a menosprezar este mundo e desprezar a própria morte, visto que rejeitam as divindades reverenciadas pelos gregos e negam as superstições professadas pelos judeus? Outro questionamento dele é: você está curioso também sobre a calorosa afeição fraterna que eles sentem uns pelos outros? Além disso, você está perplexo quanto a porquê esta nova raça de homens, ou pelo menos esta nova maneira de viver, chegou às nossas vidas apenas recentemente, em vez de muito antes. Então são três questionamentos que esse ímpio ele traz, né? Primeiro é sobre Deus, né? O Deus que os cristãos creem. Lembre que ele está numa cultura onde existem diversos deuses. A forma como vivem, o ajuntamento, o pastor falou um pouco hoje de manhã, como é importante a gente estar na igreja juntos, se fortalecendo juntos. A forma como que vivem e como adoram. Ele percebia como aquele povo que estava ali dentro daquela cultura vivia naquela época, né? Diferente do padrão greco-romano. E o desapego à tradição. E aqui, nessa lição de hoje, a gente vai destacar dois aspectos dessa carta, né? Primeiro, quando o autor escreve a carta, ele fala da tolice da idolatria. E ele também fala do verdadeiro Criador do universo e seu Filho amado. E ele diz assim: a tolice da idolatria. A tolice da idolatria ou da adoração é de produtos da imaginação humanos. Ele diz que a idolatria daquela época é uma tolice. É da imaginação do homem. Ou seja, o homem ele cria os seus deuses, ele fabrica os seus deuses, deuses que também não podem lhe socorrer, que não podem lhe ajudar, que na hora que passam por aperto, eles não encontram solução, eles não encontram conforto, eles não encontram o verdadeiro prazer. E o livro de Êxodo, eu tenho lido esses dias o livro de Êxodo, ele mostra alguém que era extremamente idólatra, como o faraó. Alguém que confiava não apenas em si, mas
um, um, um continente ou um império cheio de idolatria, distante de Deus, mas ali mostra o quanto tolo é confiar em falsos deuses. Então o livro de Êxodo mostra como a tolice da idolatria mostra o quão longe as pessoas podem estar diante de Deus, caminhando distante de Deus. Veja que nas histórias das pragas do Egito, aqui lá é um exemplo de que os deuses nunca cumprem o que promete. Ou seja, Deus foi destronando cada um dos ídolos. Cada um daquelas pragas mostrava para os egípcios, mostrava para aquele povo o quão distante eles estavam de Deus, e aqueles deuses que eles tanto veneravam não podiam socorrer, não podiam lhe trazer uma solução para aquelas pragas. O quão aflito ficou o coração de Faraó, inquieto, quando ele viu que os deuses dele, que era fabricado por suas imaginações, pela imaginação do povo, não podia socorrer. O quão frustrado e quão distante e o quão duro ficou o seu coração por não confiar no Deus verdadeiro. Philip Hayek diz assim: Faraó era um homem tão orgulhoso que Deus teve de humilhar seus deuses, um por um. E é o que Deus faz, ele vai tirando de um por um os deuses que estão diante dele, os falsos deuses. Como muitas vezes nós cristãos também colocamos deuses no nosso coração, nós colocamos ídolos nos nossos corações e muitas vezes nós trilhamos caminhos que se distanciam de Deus. Às vezes a gente fica pensando que Faraó, aquele povo lá do Egito, era um povo idólatra, um povo que caminhava distante de Deus e fabricava ídolos pela sua imaginação, mas às vezes o povo de Deus também caminha nessa pegada. Muitas vezes o povo de Deus confia no dinheiro, confia no poder, confia no trabalho e sai fabricando ídolos, como diz João Calvino. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Então Deus ele vai destronando os ídolos. E a nossa oração deve ser para que Deus ele destrone, tire do nosso coração aquilo que faz rivalidade com ele. O nosso coração só precisa ser encontrado o próprio Deus. O nosso desejo deve ser que o nosso coração seja preenchido pelo Deus verdadeiro. Nós não precisamos colocar outra coisa no nosso coração, ou nós não precisamos desejar outra coisa senão o próprio Deus habitando, preenchendo, enchendo o nosso coração. Então a nossa oração deve ser essa, para que tudo aquilo que faz rivalidade com Deus possa ser varrido, possa ser afastado do nosso coração. Então não importa a idolatria que muitas vezes nós venhamos a seguir, Deus ele sabe como trata cada uma. E a nossa oração deve ser sincera e humilde, dizer: Deus, tem alguma área da minha vida que muitas vezes meu coração fica inquieto e coloca essas coisas no teu lugar. Isso é idolatria. É colocar alguma coisa para preencher o nosso coração no lugar de Deus. É esse o sentido da idolatria. Por isso que esse autor, quando escreve para Diogneto, diz que é a tolice. Porque muitas vezes essas coisas que a gente coloca no nosso coração, depois a gente vai ver que não preencheu o nosso coração. A gente fica inquieto. Aí às vezes a gente fica inquieto por outras coisas. E aí a gente vai precisar de colocar outro ídolo no nosso coração, preencher o nosso coração com outra coisa, enquanto nós não colocamos o que é o verdadeiro e o que é o certo, que é o nosso Deus. Calvino já disse também que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Como eu disse, o contexto daquela cultura é um contexto politeísta. Eles adoravam diversos deuses. E aqui só queria pontuar, como eu disse, o perigo que nós temos de muitas vezes também de ter o coração preenchido por falsos deuses. Veja, corremos o risco de adorar trabalho. Tem pessoas que veneram ou adoram o filho. O filho às vezes é mais importante, muitas vezes, do que
as coisas do reino do que as coisas de Deus. O dinheiro, esse é o que a gente mais vê, o que tem visto. Poder é uma coisa que muitas vezes afasta o coração do ser humano do caminho certo de relacionamento diante de Deus. O entretenimento, quantas pessoas não deixam de vir adorar o Senhor? Eu não estou dizendo aqui que num período de férias ou num momento, alguns momentos você vai poder usufruir. Mas quantos domingos são deixados de lado para a gente se entreter? Né? As pessoas vão à praia, cristãos, gente que professou a fé, que veio aqui à frente, disse que iria seguir o caminho do Senhor, queria adorar o Deus verdadeiro, mas domingo e mais domingo. As pessoas, elas perdem o caminho, vão para lazer, conseguem ir à praia, conseguem ir a shopping, conseguem ir a diversos lugares e pouco aparecem na casa do Senhor. A idolatria do estudo. Não é errado estudar, mas eu já ouvi muita gente dizer assim: eu não fui no domingo porque eu estou estudando para a faculdade. Aí passa o outro domingo, eu não vim o outro domingo porque eu também estou estudando para a faculdade. E aos poucos, tanto estudo da faculdade que a pessoa afasta-se da igreja, afasta-se do caminho do Senhor. Trocam o estudo pela adoração. O dia que é importante, o dia que foi reservado por Deus para adoração, muitas vezes é trocado por um ídolo, o ídolo do estudo. Não é errado, do que eu não estou querendo aqui que a gente fique sem estudar. É importante a gente estudar. Mas Deus nos deu 6 dias. E quando Ele nos deu os 6 dias, Ele diz que é suficiente para nós estudarmos. Se nós não estamos conseguindo usar bem esses 6 dias, a gente tem que tentar se organizar para ajustar isso. Então é um ídolo também que muitas vezes os cristãos eles colocam no seu coração. Então trabalho, filho, dinheiro, poder, entretenimento, estudo, internet, né? Você ficar o tempo todo usufruindo e se alimentando e alimentando seu coração por coisas que está na internet e às vezes acaba se distanciando da palavra, se distanciando da oração, se distanciando da igreja, entretido nas coisas que esse mundo oferece. Queria que os irmãos abrissem 2 textos que a gente pode afirmar, segundo as Sagradas Escrituras, a contestação da idolatria. Eu queria que alguém lesse Atos 17, 29. E 1 Coríntios 8, 4. Então, as Escrituras afirmam, né, que a idolatria é tolice, que não existe outro Deus além do Deus único e verdadeiro. E Atos 17, 29 também nos mostra que só existe um Deus verdadeiro, o Deus que nós devemos seguir. Elise Fitzpatrick diz assim: os ídolos não são apenas estátuas de pedra. E aí ela vai dizer: são amores, pensamentos, desejos, anseios e expectativas que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. Veja só, ela vai dizer que amores, o que a gente muito ama, o que a gente muito pensa, o que a gente deseja,
o que a gente anseia, o que a gente cria grande expectativa, que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. São as coisas nas quais investimos nossa identidade, são aquilo em que confiamos. Os ídolos nos levam a desconsiderar nosso Pai Celestial em busca daquilo que imaginamos precisar. Ou seja, o ser humano ele gosta de criar, ele gosta de imaginar, ele gosta de fabricar coisas para fabricar coisas para substituir a confiança em Deus. Ele acha que o dinheiro dele é suficiente, então ele vai confiar no dinheiro. Ele acha que o estudo está preenchendo o coração dele, então ele vai estudar mais. E ele acha que o filho é o primeiro lugar em tudo, então ele se dedica tanto ao filho que ele esquece de servir a Deus, de adorar e de cuidar das coisas do Senhor. Ele diz, os ídolos nos levam a desconsiderar nosso Pai Celestial em busca daquilo que imaginamos precisar. Nossos ídolos são nossos amores distorcidos. Tudo que amamos, mais do que amamos a Deus, as coisas em que confiamos para nossa justificação, para nos tornarmos aceitáveis. Ou seja, quando a gente deposita a nossa confiança, quando a gente deposita o nosso amor em outras coisas, mais do que a Deus, a gente está distorcendo o verdadeiro sentido do que é o amor a Deus e acabamos construindo ídolos e colocando ídolos para preencher o nosso coração. O autor também diz que tudo que rouba o lugar de Deus, como eu já falei, tudo que rouba o lugar de Deus no nosso coração é produto da habilidade humana. E quando o homem começa a usar a sua imaginação, a parte da palavra de Deus, ele é muito criativo. E a gente vê na Bíblia, e a gente vê na história, quando o homem ele começa a imaginar, quando ele começa a produzir distante da palavra de Deus, a parte do ensino da palavra do Senhor, ele distorce a compreensão da palavra de Deus. Ele vai trilhando sempre caminho mais distante da palavra do Senhor. Mas o que é interessante nessa carta que foi escrita a Diogneto é o quão importante é nós compartilharmos a alguém o entendimento que a gente tem do Evangelho. Eu estou aqui pedindo para a gente fazer uma epístola, uma carta escrita a punho. Mas a gente precisa compartilhar a nossa fé com aqueles que têm dúvida, com os nossos amigos, que às vezes têm dúvidas, e que essas dúvidas às vezes são sanadas e essas pessoas compreendem o verdadeiro Evangelho, entendem o chamado, né? A gente precisa não apenas só dizer, Deus te ama. Às vezes as pessoas querem um pouco mais, querem entender um pouco mais. Elas têm no seu coração tanta idolatria, ela tem no seu coração um coração tão duro, que às vezes a gente tem que cavar mais fundo, a gente tem que comunicar o Evangelho, compartilhar o Evangelho de forma mais profunda. Não de forma filosófica ou complexa, mas de forma que o pecador venha entender da necessidade que ele tem do Deus verdadeiro, do Salvador, da salvação, o quão perdido ele está e precisa de Cristo. Então a gente aprende muito nessa carta que a gente tem que levar esse Evangelho, compartilhar o Evangelho, ter compaixão dos ímpios, né? Porque muitas vezes a gente como cristão, a gente fica apenas esperando que os ímpios entrem pela igreja e venha, sente no banco, escuta a palavra e se converta. Muitas vezes vai ser assim, mas vai ter momentos que a gente tem que falar pessoalmente com alguém que a gente conhece, com alguém da nossa família, talvez que questione a nossa caminhada de fé, alguém no trabalho que pergunta, levanta argumentações para nos afastar de Deus,
ou quer compreender mais o evangelho que a gente vive, o cristianismo que a gente pratica, o porquê vocês estão no domingo na casa do Senhor, por que vocês todo domingo se reúnem para adorar o Salvador, o Deus verdadeiro, o porquê Ele é o Deus verdadeiro. Então, todas essas perguntas a gente tem que guardar no nosso, tem que trazer para o nosso coração e levar a resposta da razão, da esperança que nós temos no Salvador. Então, aprendemos aqui que precisamos compartilhar a necessidade de uma adoração não dividida, que precisamos compartilhar a mensagem do Deus verdadeiro que não divide a sua glória com ninguém, independente da cultura e oposição que enfrentamos. Veja que a pergunta no começo era sobre isso. Por que vocês adoram esse Deus numa cultura que adora vários deuses, sabendo que até a própria vida estava em risco? A sua vida estava em risco, mas vocês continuam adorando de uma forma diferente, de uma forma afetuosa. Então aquilo levantava uma curiosidade naquele ímpio, naquela cultura tão pagã e distante de Deus. Então a gente precisa, sim, comunicar essa mensagem do Deus verdadeiro, independente da cultura que nós vivemos, independente da oposição que nós enfrentamos. Às vezes a gente tem medo de confrontar ou de rebater algumas oposições ao Evangelho, porque a nossa comodidade, afinal de contas, né, eu vou criar problema para mim. Confrontar alguém porque não crê em Deus. Se a gente tiver a oportunidade de questionar, de levar esse Evangelho, de responder as perguntas do ímpio, nós precisamos sair da nossa comodidade, da nossa zona de conforto, que muitas vezes os cristãos estão, chegar no domingo, cultuar a Deus, vem domingo à noite, boas músicas, bons cânticos, Deus alimenta o nosso coração. Mas quando a gente tem a oportunidade de levar o Evangelho, de responder as perguntas, a gente prefere assim, não, a amizade, vamos continuar aqui com essa amizade, porque talvez se eu falar alguma coisa sobre o Evangelho, essa pessoa não vai querer mais ter contato conosco. Então, ele foi bem justo e foi bem sincero nessa carta, né? Ele disse que a idolatria que aquela cultura vivia, a forma com que eles adoravam aqueles ídolos, era uma tolice. Era vaidade, era coisa passageira. Não traria resultado nenhum para a vida daquele povo ou de quem estava seguindo aqueles falsos ídolos, aquela idolatria. Alguém quer falar alguma coisa, ou pastor? Deixa eu voltar lá na pergunta. Eles desprezavam. Então, a gente vê que os crentes daquela época desprezavam a morte, né? No sentido de, acho que eu entendo aquele no sentido de, eles não ligavam se tivesse que morrer, né? Isso. A morte não é algo que eles tentavam fugir a todo custo, no sentido assim, eu vou me poupar aqui para que eu não morra. Não, eles não tinham essa preocupação, né? Verdade. A gente vê que os primeiros cristãos, eles não estavam preocupados se seriam presos, se mortos. Isso não era a preocupação deles, né? Estavam dispostos a dar a vida deles, literalmente, né? Então, esse é um comportamento daquela época que a gente não consegue nem imaginar. Eu estava vendo essa semana um pastor falando, ele pensa assim, você sabe qual é a igreja que mais cresce hoje em dia? Aí muitas pessoas dizem, a igreja chinesa, uma igreja subterrânea, né? A igreja da... Não é mais a igreja chinesa, é a igreja do Irã. O Irã é um dos países mais fechados, né?
do Evangelho Unidos. Acho que o Irã só perde da Coreia do Norte. Só perde da Coreia do Norte. E ele falando que nossa cultura ocidental, como é que eles cresceram, né? É diferente da gente, como é que nasceu nossa cultura ocidental, assim, eu vou evangelizar, né? Chamar a pessoa para arrependimento, para ela se converter. Depois que ela se converter, eu vou discipular ela. Aí eu vou discipular, trago para a igreja, né? E aí vai ter lá aqueles 3 estudos, ela vai ser discipulada, e ela vai então fazer catecúmenos, bater no nosso fé. Pronto. Lá não. Lá eles discipulam a pessoa. Vão discipulando por meio da vida. Contato. Como aí o autor aí está fazendo com o Diognete, ele está discipulando o Diognete, ele está nem evangelizando o Diognete, ele está discipulando o Diognete, né? Falando sobre o que eles pensam, como eles se comportam, o desprezo pela morte. E eu achei muito interessante isso aí. Porque a gente tem que ir, irmãos, com os ímpios que estão ao nosso redor. Você não precisa necessariamente fazer lá uma exposição de Gênesis Apocalipse, como é que chama? Plano da salvação. Como é que vai literalmente evangelizar no sertão, aí dá o treinamento do plano de salvação? Isso assim, ok. Mas no dia a dia, nem sempre dá para fazer o plano da salvação. Mas você faz pergunta, por que você não come carne na Semana Santa? E a pessoa não sabe nem por quê. E aí surge a oportunidade de você conversar com a pessoa, né? Ou ele está com uma dificuldade, um problema, uma ansiedade. Você olha, veja que a Bíblia fala, a gente põe em Deus, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. E ali você está, então, de uma forma discipulando, você pergunta como ela está, quais são os problemas da vida dela, ou sobre questão de fé, por que você pensa assim, ou se a pessoa é homossexual, por que você decidiu ser homossexual. E você vai fazer então perguntas e vivendo, e você então dessa forma você vai discipulando a pessoa. Chega uma hora que ela toda discipulada, ela vai entrar na fé cristã, a forma ortodoxa que Deus quer, a forma bíblica, e ela vai sentir desejo de pegar a vida a Cristo, né? Então, eu vi muito nessa carta aí, essa questão, ele estava discipulando de alguém mesmo, né? Na verdade, a Bíblia, por exemplo, Lucas, a carta de Lucas para Teófilo, né? Lucas e Atos são cartas que Lucas escreveu para Teófilo, né? Uma forma de ele discipular Teófilo, falar da fé cristã para Teófilo. Então, eu acho que era uma cultura da época você discipular as pessoas por meio de cartas, né? E aí ver Lucas, ele vê também. E todos os apóstolos, na verdade, também eles escreviam cartas. As cartas têm esse objetivo, né? Paulo, muitas cartas para discipular as pessoas das igrejas, mas principalmente também os ímpios, né? O segundo aspecto da carta a Diogneto é o verdadeiro Criador do universo e seu Filho amado. Nessa parte aqui, o escritor do livro diz assim: uma boa defesa da fé cristã não somente expõe os problemas com as cosmovisões rivais, ou seja, ele não só mostrou a tolice, tudo bem, ele mostrou a tolice do que é servir a falsos deuses, mas e agora? Aí agora ele diz, mas também mostra como os cristãos veem o mundo. Agora ele mostra quem é o Deus verdadeiro, ele mostra como é o Senhor, o Deus que nós servimos, é o Deus criador do universo, e que também enviou o seu Filho para salvar pecadores. E aqui ele está respondendo ainda a primeira pergunta de quem é o Deus que os cristãos creem. Aí ele falou da tolice de quem crê nos falsos deuses e agora fala a respeito do Deus que o cristão deve professar a sua fé. Se na primeira parte ele fala da idolatria, aqui na segunda parte ele fala de Deus como Criador do universo. E um trecho da sua carta diz assim: o Todo-Poderoso, o Criador do universo, aqui ele já vai contrapondo, mostrando quem é o Deus verdadeiro, em confronto com os falsos deuses.
O Deus que nem o olho pode ver, enviou do céu a sua própria verdade. E aqui ele já vai inserindo a mensagem do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sua santa palavra, incompreensível, para plantá-la entre os homens e implantá-la em nosso coração. Ele é o Deus Criador, todo-poderoso, ou seja, é o Deus que sobrepõe aqueles falsos deuses, que nem o olho pode ver, e que enviou seu Filho, que enviou a verdade, a sua palavra santa, e ainda mais, para plantar no coração dos homens, e implantá-la em nosso coração. Ele sutilmente está comunicando o Evangelho. Como o pastor disse, ele está discipulando, mas ao mesmo tempo ele está comunicando a necessidade de que todo homem tem de salvação. Então veja que ele está levando que a verdade que ele está compartilhando, ele diz que o Deus Criador enviou Jesus Cristo, enviou a verdade, enviou a sua palavra para implantar também no coração do ser humano, daqueles que crê e confessa o Deus verdadeiro. A verdade de Deus está arraigada na revelação do próprio Deus. E ele diz que isso é fundamental. Somente Deus pode revelar Deus. E não podemos saber nada sobre Deus se ele não revelar a si mesmo. É isso que nós aprendemos. Conhecemos Deus por meio da sua palavra. Como devemos conhecer a Deus? Nós devemos buscar na sua palavra. Se deixar por conta do homem, ele fazer uma roda de conversa e dizer assim, vamos agora analisar quem é Deus. O homem, ele é criativo, como eu disse. E ele vai, como a história conta, o quanto os homens se distanciaram com seus próprios entendimentos humanos de entender a Deus. Quando a gente quiser conhecer a Deus, a gente precisa correr para a sua palavra. Ali é a revelação de si mesmo, de Deus de si mesmo. A revelação que Deus nos dá de quem Ele é. É o que Ele disse a Moisés. Ele mesmo se revelou. Eu sou. É o eu sou. Aquele que se revelou a Moisés. Que trouxe o entendimento a Moisés por meio da palavra. Que trouxe o ensino para Moisés ali no encontro com a sarça. Então, a gente precisa ler mais as Sagradas Escrituras se nós quisermos conhecer o Deus verdadeiro. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento de Deus. Então, quanto mais a gente se aprofundar na palavra de Deus, mais nós vamos conhecer o Deus que nós servimos. Mais nós vamos conhecer o Deus que nós adoramos. Mais nós vamos conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Criador. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, a Diogneto. A palavra de Deus é a revelação de quem Ele é. Os homens estão querendo descobrir quem é Deus e estão fabricando deuses a cada esquina. Aquela cultura tinha inúmeros deuses, mas o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, Ele se revelou pela sua palavra. Ele se revelou por sua Sagrada Escritura, pelo seu ensino das Sagradas Escrituras. Então nós precisamos de correr para a palavra de Deus, para conhecer mais sobre Deus e para transmitir mais para aqueles que perguntam quem é Deus. E ele diz também outro detalhe, que Deus ele revela seu Filho. O autor afirma que Deus enviou o próprio arquiteto e criador, o Senhor Jesus Cristo. Ele, quando escreve, ele diz que Jesus Cristo também estava com Deus, criando o universo. Ele era o arquiteto e criador do universo, justamente com Deus Pai. E também ele era um mensageiro de Deus para os homens. Em outras palavras, ele estava dizendo que Deus veio aqui à terra como mensageiro de Deus, para entregar a sua vida, para morrer na cruz, para trazer salvação para a humanidade. Então Deus se revela também por sua palavra e se revela por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também diz que ele é a palavra.
é o Logos de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. É o Verbo que veio ao mundo. Ele é o próprio Deus. Então, esse embasamento dessa carta que faz com que Diogneto tenha talvez o entendimento de quem é o verdadeiro Deus. O Deus que também envia seu Filho, que também é Deus, aqui à terra, para salvar e perdoar pecadores. Queria que os irmãos abrissem Hebreus 1, de 1 a 2. Hebreus 1, de 1 a 2. Quem achou pode ler. Então a gente vê aí que Deus, ele fundamenta o evangelho, o cristianismo, pela revelação dele mesmo, por ele se revelando quanto a si mesmo, e esta revelação em uma pessoa, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus se revela por meio da sua palavra e se revela por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E outro ponto que ele destaca muito é que não apenas devemos crer no Deus verdadeiro, mas também crer no Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que também era Deus. É importante também para aquela cultura destacar a divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele fez questão de salientar isso nessa carta, de que eles precisavam crer em Deus, mas também da necessidade do seu Filho, que também era Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente chega a uma conclusão, a gente vai parar na metade da lição. A conclusão diz assim: a importância de compartilharmos de forma racional a nossa fé. Então, quando a gente conclui essa carta e pensa no que foi escrito a esse rapaz chamado Diogneto, a gente vê que quanto é importante a gente compartilhar de forma racional a nossa fé. Não é apenas dizer só, Jesus te ama. Não é errado dizer isso. Mas o porquê Jesus te ama? E qual é a necessidade que nós temos de comunicar a mensagem de forma racional para aqueles que precisam? Com entendimento, com clareza, com amor. É o que diz nos versículos que nós lemos. Que nós devemos dar razão da esperança, mas fazer isso com mansidão. Não é? Sem querer menosprezar as pessoas que não entendem o Evangelho, sem querer menosprezar os ímpios, ou sem querer menosprezar até os nossos irmãos de outras denominações, porque é o que a gente muitas vezes tem visto, né? O mau entendimento teológico de outras denominações e o outro por deboche ou por falta de mansidão faz o outro vídeo de forma até grosseira ou de forma que menospreze a doutrina ou a teologia, o entendimento de outros irmãos que são cristãos. Estou falando de crentes genuínos, né? De igrejas genuínas. E às vezes de comunicar de forma racional o evangelho a quem precisa. O próprio cristianismo fica se confrontando, né? Fica levando de forma irracional até o que é desnecessário. Então a gente precisa comunicar o nosso entendimento do que é o evangelho de forma racional e de forma sadia, e comunicar isso para aqueles que precisam, para os interessados, porque muitas vezes acontece isso, né? As pessoas não são crentes, mas têm interesse de escutar o que a gente tem a dizer, a palavra de Deus. E também devemos levar aqueles que levantam o questionamento, aqueles que estão
desinteressados, né? A gente também tem que cavar a oportunidade para compartilhar o evangelho. A gente, às vezes, não é muito de cavar a oportunidade para comunicar o evangelho, né? A gente espera a oportunidade de bandeja, né? A gente é muito assim, a gente é muito acomodado. É verdade. Eu lembro também de uma reunião de oração que o pastor assim pediu para que a gente dissesse o nome, né? A gente é muito assim também de orar de bandeja, né? De balaio. Coloca tudo no balaio e bota lá na oração, né? A gente quer conversões, a gente quer que muita gente se converta. Mas por quem especificamente nós estamos orando? Veja que aqui essa carta é uma carta individual, né? Ele está preocupado com uma vida ali que está distante do evangelho, que não tem entendimento do evangelho. Então a gente às vezes também tem que ser assim sistemático, né? A gente tem que ter uma pessoa para orar e dizer assim: eu vou orar pela conversão dessa pessoa, eu vou orar pela conversão de fulano e de ciclano. A gente não bota muito não para não ficar pesado, para a gente não conseguir orar tanto. Mas pelo menos uma pessoa a gente tem que colocar diante de Deus e apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu oro pela vida de fulano para que ele se converta. Como muitas mães, né, hoje é dia das mães, muitas mães oram por seus filhos, por toda a vida até. A gente tem história, né, a história do cristianismo mostra aí. Quantas mulheres de Deus não oravam demasiadamente pela conversão dos seus filhos, morreu e depois da morte seus filhos vêm a se converter. Então tem muito exemplo assim. E nós também devemos estar intensamente, pegar alguém para orar e oferecer a Deus e pedir que Deus converta o coração daquela pessoa. Como também a gente precisa também ter um contato com alguém que a gente possa discipular. Como o pastor falou agora há pouco, se dava muito assim naquela época, né, o contato do evangelho. Por conhecimento, e a pessoa discipulava, mesmo sem ser crente, né? Às vezes a pessoa nem se dá conta de que está sendo discipulada. Talvez esse rapaz aqui talvez não tivesse dado conta que estava sendo discipulado, pastor. Uhum. 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 É. Ele falou sobre a pós-modernidade, a cultura relativa. E ele disse que o cristão foi então compartilhar, foi, entre aspas, evangelizar uma pessoa, chegou e conversou com a pessoa não conhecia Cristo, ele veio e disse: olha, mas Cristo mudou a minha vida. Cristo transformou o meu viver. Aí o cara era budista e disse: tudo também mudou a minha vida. Hoje eu sou nova criatura. Quem poderia dizer, ou quem poderia negar, que muitas vezes um budista se comporta melhor que ele? Você vê aquela serenidade, você vê aquela pessoa que não está envolvida em briga, discussão, em polêmicas desnecessárias. Sim. E aí, como é que a gente faz? Ou seja, aquele trazendo para o nosso Deus, o que muitas vezes a gente se esquece é que compartilhar da nossa fé é algo racional, não simplesmente
Aí vai ficar embaixo. Uhum. Isso não vai negar que Cristo mudou realmente a nossa vida. Mas se você ficar só por aí, você não vai ter que particular para aquela pessoa que está dizendo que também foi mudada pelo Deus dela, a religião dela. Se você ficar só simplesmente mudou a minha vida. E essa carta, assim, nos ensina que a gente tem que articular, certo? Mas por que a sua religião é falsa? Por que a minha religião é verdadeira? Uhum. Por que você deve abandonar esse símbolo falso e seguir ao Deus verdadeiro? E muitas vezes a gente não consegue, porque a gente vive numa época simplesmente que isso já vive. Isso já vive no meu coração, o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é sincero, mas o que o outro está sentindo é mentira. Tá? E assim, se a gente não conseguir realmente articular a nossa fé, vai fazer pouco sentido para as pessoas que nos dias, porque elas devem abandonar as falsas crenças e seguir o verdadeiro. Você vê muitas vezes assim, quando você está conversando com alguém, cada um tem a sua religião. É. Se você está se sentindo bem na sua religião, isso é o que importa. Até a gente conversa, né? Eu não quis explicar você. Na verdade, para mim, você não quis muito o seu culto. Assim, quando essa questão da subjetividade, essa religião faz esse sentido. Aí quando você não escolhe o seu culto, você não controla seus pensamentos, você não controla sua respiração, você não aprende a ser o seu próprio destino. Religião não é algo cosmético, ela é transcendente, ela não é imanente. Não é as duas. A religião não é transcendente como imanente. Você está buscando algo, primeiramente você não interessa, era lá. Tua vida não pertence a você. Você não pode escolher algo que não tem pensamento, se é verdade ou não, porque é o destino da sua alma que está em jogo. E assim, no contexto disso, eu não tenho lugares, o senhor falou da questão do. Eu não estou aqui, então a gente não interessa as palavras de um contra o outro. É necessário que nós conheçamos, se a gente for evangelizar para um grupo específico, a gente conheça um pouco da conclusão que aquela pessoa está ensinando, senão a gente pode ver o que. Ou a gente faz uma caricatura da religião do outro. É. Aí o cara vai não bem assim. Onde a gente está na superficialidade e o outro vai contar a gente assim. E o crente também não pode ter medo de ofender. Isso é o evangelho e eu acho interessante para esse observar e veja que ele chama a idolatria os hipócritas de quê? Do tolo. Tolos. Não faço muito para ofender. Mas você vai dar também está ofendendo ninguém. Mas a mensagem de Deus muitas vezes é mostrar a posição de uma pessoa incrédula. O livro de Provérbios, assim, de modo vasto, fala claramente sobre aqueles que não seguem o Deus do Senhor como pessoas boas. Porque as pessoas não imaginam na tradução, imagina ela, tem pessoas idiotas. Só que você foi idiota. Só que muitas vezes o diabo vai ser necessário você dizer, é idiotice essa forma de pensar. Porque qual é a forma de pensar contrária à palavra de Deus? É idiotice. E muitas vezes eu penso em forma de idiota. Como que fica abandonado e a posição de idiota, você quer saber o que é Deus. Então, assim, é necessário muitas vezes a gente ter esse controle para mostrar a realidade de uma pessoa que vive na cegueira. Se você, como eu disse, se você simplesmente seguir o curso do mundo, o próprio que vai dizer é a sua religião. É. O cara vai para o inferno, o crente, e cada um tem a sua religião, cada um tem a sua religião. Não sabe articular a sua fé diante dos pensamentos errados. A gente tem que entender quais são os principais pensamentos mundanos que a gente tem que conhecer para chegar a conectar a verdade de Deus a essas pessoas. Então, Paulo teve a herói. Isso, Paulo foi uma herói. Sim, Paulo foi uma herói. Ele tinha conhecimento.
Ele vai ver no ponto de vista que é a questão existencial. Porque ele diz: esse ciclo para este, eu fazendo vocês. Tanto é que quando vocês encontram problema, vocês correm para o outro. E depois vocês vão para esse livro, vai para o outro. Então ele mostra que existencialmente não para este, um vazio do homem, né? Isso mostra a tolice que é você adorar o Deus e não para este seu vazio. Amém. Então, para concluir aqui as aplicações rápidas. Primeiro, a gente precisa alertar o pecador acerca da sua idolatria, como o pastor acabou de falar, os irmãos. Alertar o pecador acerca da idolatria, mas também, como cristão, precisamos comunicar o evangelho. Não só combater o erro, mas também mostrar a verdade, né, da palavra de Deus. Precisamos falar do Deus Criador, o único e verdadeiro ao qual adoramos. Precisamos compartilhar sobre o verdadeiro Deus e seu Filho, Jesus Cristo. É uma síntese do que é o Evangelho. Então a gente precisa, sim, usar a nossa cosmovisão de forma mansa, de forma humilde e não distratando, como o pastor acabou de falar, mas também não ter medo de que aquela pessoa se sinta ofendida, porque, como o irmão bem lembrou, o evangelho vem para dividir, o evangelho muitas vezes vem para ofender, não por causa de nós, mas por causa do próprio evangelho. É verdade. Então a gente precisa ser destemido, né? de ter coragem de confrontar o erro, mostrar também o lado da verdade, como a gente conserta os erros, né? Fazer isso com equilíbrio, com sabedoria e com amor. Então, na próxima lição, a gente vai ver os pontos que ele fala a respeito de como vivem os crentes, o relacionamento que os crentes têm e o desapego que eles têm da tradição humana.